Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos. Mais uma manhã com Deus, né? Esse momento com Deus no nosso devocional e no desafio de ler a Bíblia em um ano. E nós vamos chegar lá. E hoje, nesta manhã de segunda-feira, nós vamos terminar este livro abençoado de Esther. Nós vamos ler hoje o capítulo 7, 8, 9 e o 10. E eu quero desde já, parabenizar todos que estão firmes e fortes nesse desafio de ler a Bíblia em um ano. Pode ter certeza disso. O conhecimento nos traz sabedoria. E o povo de Deus, ele foi destruído por falta de conhecimento. E nós temos que conhecer a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar? Vamos pedir a direção de Deus? Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por esta noite de sono que o Senhor nos proporcionou, por mais uma manhã estar aqui com todas essas pessoas, meu Pai, na fé e levando a tua palavra. Meu Deus, eu te louvo, eu te agradeço e coloco tudo nas tuas santas mãos. Abençoa todas essas pessoas que estão nesse desafio, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá? Aqui no capítulo 7, o enforcamento de Amã, né? O enforcamento de Amã, o rei e Amã foram a um banquete com a rainha Esther. E enquanto estavam bebendo vinho, no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do meu reino, isso será concedido a você. Então a rainha Esther respondeu: se posso contar-me com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivesse sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem se atreveu a uma coisa dessa? Onde está ele? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é Amã. Este é perverso. Olha só como é linda e maravilhosa as coisas de Deus. Então, no capítulo 6, termina aqui falando sobre a tramóia, eu posso dizer assim, de Amã para aniquilar, para destruir o povo de Deus. E aqui no capítulo 7, é o segundo banquete, né, que seria organizado pela rainha Esther, e o rei, ele pergunta novamente, ele faz a pergunta: qual é o seu pedido, qual é o seu desejo? Então, ali Estela vai revelar sua identidade, ela fala que é judia, então aqui, que ainda até de então não tinha sido revelado, e ela denuncia o plano de Amã para exterminar o povo de Deus. Do versículo 5 ao versículo 10, o rei enfurecido, indignado, o rei, ele vai para o jardim, né? E para pensar na situação, porque Amã era um homem muito importante, não era qualquer pessoa. Então, ele não queria tomar uma atitude apenas no nervosismo, na empolgação, não. Ele foi para o jardim, ele foi respirar, porque Amã era muito importante no reino. Então, Amã, ele implora, ele pede pela vida, ele pede a Esther: ó Esther, por favor, tem misericórdia da minha vida, né? Mas quando o rei, ele retorna, ele encontra Naamã numa posição comprometedora. Então, ele vai ordenar a execução de Amã. Então, a forca que ele tinha preparado para Mordecai, então, aqui o livro de Esther não vai mencionar o nome de Deus, mas é impossível você não ver o agir de Deus, né? Ver os detalhes da história do povo. Então, tudo coopera para aqueles que amam a Deus.
E Deus nunca perdeu o controle da nossa vida, e Deus nunca perdeu o controle da nossa história. Pode ter certeza que Deus ele vai honrar. Deus ele vai abençoar. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus, como diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos. Então, aqui fala o enforcamento de Amã, que tramou mal e acabou recebendo mal. Ele plantou mal e colheu mal. Por isso que nós temos que plantar o bem, para também colher coisas boas, coisas extraordinárias. Então aqui vamos para o capítulo 8, a emancipação dos judeus, né? O decreto do rei em favor de todos os judeus. Eu quero ler aqui no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 2, diz assim: naquele mesmo dia o rei Xerxes deu à rainha Ester todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus, e Mordecai foi trazido à presença do rei, pois Ester lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou o seu anel de selo que ia tomando, que havia tomado de Amã, e deu a Mordecai. E Ester nomeou administrador dos bens de Amã. Então, olha só, né? O agir de Deus. Então, todos os bens foram para Ester, Mordecai. Mordecai pegou o anel, ele pegou a posição que era de Amã. Então a coisa mudou. Deus virou a chave. E esse é o nosso Deus que muda a história, que muda fatos. Esse é o nosso Deus. Então, no mesmo dia da morte de Amã, diz aqui a palavra de Deus, no mesmo dia, Mordecai vai ser promovido e recebe o anel do selo que estava com Amã. Isso simbolizando a sua nova autoridade. Então, Amã, ele tinha autoridade, mas em vez dele usar a sua autoridade para fazer o bem, ele quis fazer o mal. Então, Deus, ele honrou Mordecai. Então, removeu Amã e promoveu Mordecai. Deus, esse é o nosso Deus. E o Deus que fazia no passado é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será para todo sempre. Isso ele pode fazer na sua vida e na sua vida. Na minha vida, desculpe, e na sua vida. É só você crer. É só você crer que esse é o nosso Deus. Ana, que nós vamos chegar lá, Ana, ela fez uma oração que Deus, ele pega o monturo e faz assentar ao lado dos príncipes, né? Então, esse é o nosso Deus. Ele fez e continua fazendo. E vai fazer também comigo e vai fazer também com você, se assim você crer. Do versículo 3 ao versículo 8, Ester vai suplicar ao rei, né, para revogar esse decreto que o Amã fez, o decreto contra todos os judeus. Então ela vai, aqui no versículo 3 ao versículo 8, ela vai implorar para o rei. E o rei, ele vai conceder. O rei, ele vai autorizar Mordecai a edificar um novo decreto. Então, permitindo que os judeus viessem se defender contra todos os ataques dos inimigos. E é isso que Israel quer hoje, né? Israel quer hoje também o poder de defender até hoje. E o que acontece? Então, o povo de Deus tem esse poder de defender contra os ataques dos inimigos, e do versículo 9 ao versículo 19, 9 ao 17, nós vemos aí Deus colocando a mão e Deus abençoando o povo. Isso é algo glorioso, isso é algo tremendo. E aqui do versículo 6 e 8 eu vejo que a base do capítulo 8 é o versículo 6 e 8, quando diz assim, olha só: pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu a rainha Ester e ao judeu Mordecai: mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Ester, porque ele atentou contra os judeus.
escreveram agora o outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhe parecer, e selem-o com o anel do selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei é selado com esse anel, pode ser revogado. Então aqui é a chave do capítulo 8. A maldição, ela se transforma em bênção. Já tinha dia, hora e data para o povo ser aniquilado, mas Deus reverteu aquela situação. Vamos para o capítulo 9. Deixa eu arrumar aqui. Capítulo 9. A vitória dos judeus no 13º dia do 12º mês, do mês de Adar. Entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia os inimigos dos judeus escreveram. Os inimigos dos judeus esperavam vencê-los. Mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que odiavam, reunindo-se em suas cidades e todas as províncias do rei Xerxes. Então, os inimigos pensavam que estavam no controle de tudo, mas o povo de Deus venceu. Tudo estava no controle, né? Então aqui o dia que era para ser o massacre dos judeus, eles se reuniram. Então os judeus se defendem com sucesso e vai acabar matando os seus inimigos, incluindo os 10 filhos de Amã. Olha só, os 10 filhos de Amã. No versículo 11 ao versículo 15, Esté recebe a permissão para fazer a festa, uma grande festa em Susana. E os inimigos são mortos e nomeia essa festa como a festa do Purim, a festa da salvação. Era uma festa muito alegre e foi feito ali uma troca de presentes. Deus é Deus. No final eu creio que vai dar tudo certo. A festa de Purim. E essa festa é uma festa que eles estavam ali agradecendo pela salvação, pelo livramento, pela vitória. Esse é o nosso Deus. O capítulo 10 é bem pequenininho e eu quero ler para todos vocês aqui o capítulo 10, o último capítulo desse livro. O rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder e o relato completo da grandeza de Mordequeu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Mídia e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era o homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Glória a Deus. Então aqui, sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus, ele engrandeceu Mordecai. Deus engrandeceu, Deus abençoou ele. Sabe o que faz a gente ser grande? Não é apenas o trabalho das nossas mãos. O que faz a gente ser grande é o nosso trabalho, ao nosso serviço para as outras pessoas. E que o seu trabalho, que o seu serviço para as pessoas venha te engrandecer. E que você venha fazer isso para as pessoas como estivesse fazendo para Deus, de todo o seu coração. Deus vai virar a chave. Talvez você está embaixo, mas a roda gigante vai girar, porque Deus, ele vai te abençoar. Parabéns! Terminamos aqui mais um livro da Bíblia e nós vamos começar o livro de Jó. E eu quero falar que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Não é Gênesis não, hein? É o livro de Jó, o mais antigo da Bíblia, tá certo? Amanhã, terça-feira, nós vamos dar o pontapé, dar-se início a mais um livro da Bíblia. E eu não vejo a hora. Eu estou aqui na expectativa, eu estou aprendendo muito, hein? Eu estou aprendendo muito aqui nesse estudo com as minhas anotações. Poxa vida, a gente lê, a gente ouve, a gente anota, a gente ouve, a gente anota, a gente lê, a gente anota, e eu estou aprendendo muito.
e eu espero que você também venha estar aprendendo muito com essa leitura da Bíblia. Deus abençoe a todos, um beijo no seu coração, lembrando que o nosso culto é nessa próxima terça-feira, hein? Terça-feira nós vamos estar juntos com todos vocês às 19h30, Avenida Guapira, 815, e eu aguardo por todos vocês, tá certo? Nós estamos fazendo em terça-feira os meses de Ezequias, aonde você vai trazer a sua carta de afronta, e essa afronta, ela vai cair por terra. E se você ama essa obra, não posso esquecer disso, se você ama essa obra, nós estamos levantando, agora já diminuiu, nós precisamos de 30 pessoas, em todo o mundo, em todo o Brasil, 30 pessoas que tem essa fé de semear ou de dizimar nesta obra. Se você tem essa fé, pastor, Deus tocou no meu coração e eu quero semear nessa obra, eu quero ofertar, eu quero dizimar, eu quero essas 30 pessoas que vão ofertar uma oferta de R$ 100 ou mais, ou essas 30 pessoas que vai, pastor, eu quero dizimar nesse ministério. Eu sei que essa terra é fértil e essa semente, a minha oferta, ela vai crescer e vai dar muitos frutos. Aqui está a chave Pix, aonde você pode ofertar e dizimar. A semente, ela sai das tuas mãos, mas jamais da sua vida. E num futuro próximo, você vai encontrar essa semente em forma de uma grande colheita. Deus abençoe a todos. Um beijo no seu coração e até amanhã, nesse mesmo horário, se assim o nosso Deus permitir. Até mais.